Fala, família do No Máximo 20, gostaria de agradecer a galera que está acordando, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, faço administração na PUC, trabalho na Anshan e vou acompanhar esse bate-papo de hoje que está muito especial. Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer, meu nome é Leonardo, formado em administração e hoje a gente vai estar conversando com uma pessoa excepcional em relação ao RH e vou estar acompanhando essa conversa aqui com vocês. Então, pessoal, a Andressa Giongo, ela é formada em psicologia, atualmente superintendente de recursos humanos da Unimed Porto Alegre, já teve passagens também por outras empresas na área de recursos humanos. Atualmente é presidente do Comitê Estratégico de RH da Anshan, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ela em 2020, um ano que foi tão desafiador, principalmente para o setor de RH. E uma das trilhas que a gente trouxe no ano passado foi a saúde mental, a saúde organizacional, que é uma das temáticas que a gente vai trabalhar hoje, uma temática que sempre foi importante, mas acho que durante a pandemia ela teve um cuidado e um olhar um pouquinho mais especial, então não quero me alongar muito. Começar com a primeira pergunta, então, Andressa, qual a importância de falar sobre saúde mental dentro das organizações e quais os benefícios que isso gera? Então, pode iniciar aí o bate-papo. Então, tá legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, muito bacana poder falar sobre esse tema que está tão em alta, ou na verdade nunca esteve tão em alta quanto aos tempos mais recentes. E o meu entendimento do porquê que é importante falar sobre saúde mental dentro das empresas é que a base das empresas, embora a gente muitas vezes não perceba, né, o empresariado possa não perceber dessa forma, é o bem-estar do funcionário, porque a partir do bem-estar do funcionário você tem um engajamento, você tem motivação, você tem produtividade, você tem entregas superiores, uma alta performance. Então, eu acredito que o ponto de partida da gente trazer esse tema dentro das organizações é realmente esse, né, da gente prezar pelo bem-estar do nosso colaborador, do nosso funcionário. E o segundo aspecto, porque este é um tema aí que vem muito potencializado por essa nova configuração da pandemia, por todo esse momento ansiogênico que nós brasileiros, entre outros países, aí vivenciamos nos últimos meses. Isso vem despertando as mais diversas reações emocionais nas pessoas. Então, mais do que nunca, sim, precisamos olhar para isso, né, Diego e Leonardo? Claro que agora as empresas estão tendo que fazer um tema de casa de muito tempo, porque a pandemia pegou a todos nós de surpresa e muitos não estavam articulados em como tratar este assunto dentro das empresas. Então, sem dúvidas, hoje, eu diria, uma das 5 maiores prioridades que a área de recursos humanos tem na agenda sem dúvidas, olhar para a saúde mental dos seus funcionários, né? Não, excelente. E a gente fala isso muito pelo olhar do RH, mas que tem que puxar isso dentro das organizações, mas como que tu vê como negócio, né? Isso também. Quem que deve puxar é realmente o RH, outras áreas também têm que cuidar disso, a alta liderança. Como que tu vê hoje isso? Sim, legal. Eu acho que o RH ele tem um papel de facilitar esse processo, né? Até porque é a área que está orientada a ter o olhar para as pessoas. Até agora, um pouco mais cedo, eu recebi um artigo da McKinsey falando um pouquinho disso, de o quão nós precisamos trabalhar em conjunto com as lideranças. Esse é um processo que precisa ser e ter como parceiro quem está ali no dia a dia com os funcionários. Essas pessoas precisam estar preparadas para conseguir minimamente reconhecer alguns sinais que as pessoas normalmente dão, se a gente prestar atenção, né? Seja para acolher, seja eventualmente para fazer algum tipo de encaminhamento para um trabalho um pouco mais especializado. Então, sim, eu acho que tem um papel bem importante da área de RH, de mobilizar, de trazer o assunto para a mesa e, sobretudo, de trabalhar com a liderança, que eu acho que esse é o principal e o ponto de partida, tá? Desmistificar o assunto dentro das empresas. Acho que a gente passou muito tempo não falando que no comitê executivo, na alta liderança da empresa, a gente tem muito desses temas, só que esses temas eles ficaram por bastante tempo
vamos dizer assim, por baixo do tapete, né? E acho que agora é o momento da gente poder trazer à tona e começar por esse público, né? Esses tempos eu fiz um evento lá na empresa com a equipe, com todas as nossas lideranças, trazendo uma pessoa externa para sensibilizá-los a respeito do assunto, até porque, né, o momento convida. E uma das coisas que nós falamos na abertura foi a experiência pessoal de alguns gestores a partir dessa perspectiva desse assunto, porque a gente entende que mais do que uma palestra, do que uma sensibilização, isso é o que pode realmente mudar o jogo. Então, sim, o RH tem um papel importante, mas a parceria da liderança, principalmente da alta liderança, sendo exemplo disso, como qualquer tema, né, que a gente quer que tenha valor dentro da empresa, é fundamental que também tenha esse trabalho a ser feito ali com eles, não? Sensacional. E até em relação, tu falou que saúde mental tem muita ligação também com felicidade. Se a pessoa está feliz, ela trabalha muito melhor. Por favor, cita para a gente assim, os 3 pontos principais para atingir essa felicidade no colaborador. O que precisa ser feito? Treinamento, feedbacks, o que é necessário? Bom, eu acho que uma das primeiras coisas é você entender a serviço de que você está aqui, né? Eu entender os meus talentos, as minhas habilidades. A gente fala tanto em propósito, é um pouco disso, assim, né? O que é o meu propósito? O que me move de fato, né? Que causa é essa que eu entendo que eu tenho um valor a entregar para alguém, para uma empresa, para uma sociedade, etc. Então, acho que pode parecer uma coisa, no primeiro momento, muito romantizada, mas é o ponto de partida para a gente conseguir reconhecer, puxa, isso aqui eu faço bem, e eu faço bem e as pessoas reconhecem que eu faço bem, né? Por que isso é um ponto de partida importante também? Porque muito do que a gente vê no dia a dia nas empresas é as pessoas fazendo funções ou operando em cargos que não estão compatíveis com o que elas gostariam, com o que as realiza, ou com o que elas se sentem preparadas. E aí não adianta eu colocar treinamento numa função que não é aquilo que a pessoa quer para a sua carreira, para a sua vida, etc. O treinamento vai resolver para outras questões, né? Então, acho que mundo ideal, e a gente sabe que, infelizmente, a gente vive num país que as pessoas nem sempre têm essa condição, e a gente precisa também falar sobre isso, mas mundo ideal é que a gente minimamente descubra o que é essa coisa que me move de fato, né? Segundo, eu diria, buscar empresas alinhadas ao que tu acredita, empresas que compartilhem dos mesmos valores, lideranças que inspirem esses valores dentro da organização, que quando a gente vê uma pessoa infeliz dentro da empresa, normalmente é um problema com a liderança, normalmente é um problema em relação ao ambiente, à cultura. Quando a gente vai ver remuneração, benefícios, é o 4º ou 5º item, né, lá da lista, que muitas vezes deixa uma pessoa insatisfeita ou não motivada. Normalmente, os 2, 3 primeiros, eles estão relacionados à carreira, ao ambiente de trabalho e à liderança. Então, eu acho que você ter o seu propósito mais claro possível, ter uma empresa alinhada aos seus objetivos de carreira, as suas aspirações, a valores que você compartilha, o trajeto fica muito mais fácil quando você entra dentro dessa organização e vê que tem espaço para se desenvolver, para crescer, para potencializar o que de fato é o seu talento ou as suas fortalezas, né? O restante é consequência, é você ter gestor aberto, a diálogo, a conversa. E boa parte, né, dos bons prognósticos que a gente vê dentro de uma organização estão muito vinculados a isso, a gestores que potencializam o que essa pessoa já tem de muito bom e também, obviamente, trabalham aquelas oportunidades que precisam também ser aperfeiçoadas para que essa pessoa continue galgando o seu crescimento, a sua realização profissional. Não. Andressa, por favor, conta para a gente. A gente sabe que o profissional de RH, ele cuida de muita gente na empresa, mas quem é que cuida dele? Essa é uma pergunta, Andressa, até roubar aqui a cena um pouco, que eu sempre provocava no passado, no grupo, no final das nossas conversas, e eu vi a rotina incrível que vocês têm, então falar um pouquinho disso com certeza é bem importante. Sim, sim, é uma bela pergunta, né, que a gente se faz, e eu diria para vocês que nem sempre a gente vai ter, né? E a maioria das vezes a gente não tem uma pessoa dentro do RH para que a gente possa se assessorar, né? Mas eu acredito muito na rede de apoio, né? É aquelas poucas pessoas que você consegue realmente dividir, compartilhar os seus desafios, as suas dificuldades, as suas conquistas também, né? Porque é bom a gente dividir
aquelas notícias que são boas para a nossa carreira e para o nosso crescimento. Então, eu diria que, sim, tem uma questão do autocuidado, né? A gente passa aí por dias, por semanas, por meses. Ontem fechamos 1 ano de home office para a maior parte das empresas aqui no Sul, né? 17 de março. Tem um olhar também para reservar um tempo do seu dia para o autocuidado, seja para fazer a sua yoga, a sua meditação, a sua atividade física. Aí cada um vai descobrir o que é aquilo que realmente pode preencher esse espaço do autocuidado, né? Seja brincar com os filhos, seja dar uma caminhada. Então, acho que tem este olhar, né, de autocuidado. A gente trabalha muito isso lá dentro da empresa. Aquela máxima que você primeiro precisa colocar sua máscara de oxigênio e depois assistir aos outros, né? E além disso, essa questão da rede de apoio. Você ter alguns amigos ou colegas da profissão ou fora da profissão que você entende que podem fazer uma acolhida nesses tempos tão desafiadores aí, né, Diego e Leonardo? Até queria perguntar exatamente sobre isso, se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre a questão da rede de apoio, porque acho que não à toa que eu e o Léo, a gente está junto nesse projeto, a gente trabalha e fala quase que 24 horas por dia, porque no meio da pandemia a gente se encontrou como uma rede de apoio um do outro e acabou surgindo vários projetos, várias coisas juntos. Mas se pudesse falar um pouco, que eu acho que é importante na prática, como isso funciona, né? Como construir essa rede de apoio, acho que seria legal entender. Tá legal. Bom, a gente falava há pouco da Anshan, né? Eu acho que grupos de afinidades, assim, no caso ali nós temos um grupo que é um fórum que reúne profissionais de RH, mas todos nós, de alguma forma, temos grupos de afinidade pelos mais diversos temas, né? Então, eu acho que ali são uma porta, né, de entrada para você conhecer novas pessoas, para você talvez ter proximidade com pessoas que tenham desafios parecidos com os seus, e por vezes isso maximiza algumas trocas que você não consegue ter dentro da empresa, então é bacana ter alguém fora para conversar. Acho que a gente também, né, não pode deixar de considerar a própria estrutura familiar, o quão é importante você contar com essa rede de apoio nesses tempos. A gente tem falado muito sobre como é que fica o papel da mulher nesse momento de pandemia, porque está em casa, os filhos estão em casa, não estão indo para a escola, por vezes o marido está em casa, por vezes não está. Então, saber que existe também a rede de apoio, tanto e é possível ter, né, dentro da sua estrutura familiar, seja na perspectiva profissional, para você, seja via grupo ou via pessoas que você considera que são referência na sua carreira, né, ou como pessoas mesmo, para a partir disso você construir algum tipo de proximidade e de vínculo, para que nesses tempos aí mais difíceis a gente realmente tenha com quem compartilhar. Acredito muito nisso e acredito que principalmente nesse momento de pandemia os profissionais de RH mais do que nunca assim, se integraram para conseguir passar, né, vamos dizer assim, com menos barreiras os desafios que a gente tem e está tendo aí no dia a dia desde que isso tudo começou, né? Então é a forma um pouco que eu vejo essa questão da rede de apoio. O de RH sempre foi um grupo que conversou bastante naturalmente. Durante a pandemia ali o WhatsApp foi uma loucura, ainda, né, potencializada, mas outros grupos que a gente tinha que falavam muito pouco se apoiaram também. Então eu acho que aí está um caminho e eu vejo isso, né? Quanto mais alto líder tu é, eu acredito que tu acaba tendo que passar muito feedback. E ano passado foi o ano do feedback, né? Provavelmente. Porque tu estava longe, tu não conseguia ver as pessoas, tinha que conversar mais. E eu queria ver ao contrário, né? A alta liderança, ela acaba tendo que estar próximo, tendo que passar esses feedbacks, mas quanto mais tu vai subindo as posições, menos tu acaba recebendo, acredito eu, ou posso estar errado. E como é que é trabalhar isso? Porque, querendo ou não, as conquistas acabam sendo cada vez maiores, porém, tu tem que passar o feedback, não necessariamente receber. Não sei se chegou a entender isso, mas... Sim, acho que sim, assim, no sentido de que a gente mais dá do que recebe muitas vezes, o próprio feedback, reconhecimento, entre algumas outras coisas, né? Eu acho que sim, mas acho que junto vem uma questão da maturidade, assim, de o que eu busco muito feedback, né? Eu não fico esperando o feedback chegar até mim, porque eu entendo que é o crescimento profissional, pessoal, que a gente tem que buscar e ter o tempo inteiro, né? Então,
não só do meu gestor, dos meus colegas, de uma pessoa que está fora da empresa, de uma pessoa que está na minha equipe, que está mais distante de mim e tem um intermediário abaixo de nós. Então, acho que é muito esse olhar assim de que eu preciso esperar, eu não preciso esperar, né, para buscar, para receber e saber que eu preciso protagonizar esse processo de desenvolvimento que vai me acompanhar pela vida inteira, né? Então, particularmente, essa sempre foi uma crença pessoal minha, né? Desde os primórdios da minha carreira, quando eu comecei lá como analista, enfim, e tive os primeiros passos, mas acho que à medida que eu fui crescendo, eu fui também entendendo de que nem sempre ele vai chegar, mesmo que você tenha, né, gestores e profissionais aí de referência, é importante esse olhar de protagonizar e buscar, não só da sua liderança, mas de todas as pessoas que possam ter alguma condição de contribuir para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento, seja pessoal ou profissional, né? Às vezes eu vejo que o pessoal tem um pouco de medo, assim, de realmente dar um feedback pro líder, enfim. Como que tu pode te mostrar mais aberto para realmente receber o feedback mais sincero possível da equipe? Porque isso é muito complicado, né? Muitas vezes a pessoa não quer, talvez, se queimar, talvez seja essa visão para não falar com tanta sinceridade. Como ter essa abertura com a equipe? Claro. Legal. Curiosa a tua pergunta, porque há pouco eu estava lendo um livro de uma ex-executiva da Apple e do Google, e ela fala uma coisa que eu acredito que pode ser um divisor de águas para isso que você está falando, que é o seguinte: antes de você dar um feedback para sua equipe, peça um feedback para sua equipe. Então, antes de iniciar uma conversa de feedback, dá primeiro espaço para que o seu subordinado, a pessoa que responde para você, possa refletir a respeito de como é que você, né, está performando diante daquela equipe. Eu acho que isso pode começar a reduzir essa barreira de que as pessoas não sintam tão à vontade de trazer para a sua liderança. Talvez na primeira conversa a pessoa vai ter um pouco mais de timidez e de uma certa ressalva para trazer todos os pontos, mas você vai fazer isso numa segunda, uma terceira, numa quarta, numa quinta, e essa conversa ela vai ficar muito mais fluida ao longo do tempo, né? A cultura brasileira, acho que em vários países a gente tem dificuldade de lidar, né, com a crítica, com o feedback, mas à medida que a gente naturaliza, e o líder tem muito esse papel, né, de naturalizar, receber feedback, quando ele dá também as coisas começam a fluir de uma outra forma, né? Não é a conversa de feedback tão esperada que a pessoa fica com receio do que vai acontecer nessa conversa, né? Então, eu acredito que nós, enquanto seja gestores ou pessoas que trabalham nas empresas, a gente tem que fomentar esse movimento, assim, de me dá aí um feedback do que tu está percebendo no meu trabalho, como é que tu está percebendo a minha atuação no dia a dia com a tua equipe, como é que tu acha que a nossa equipe está sendo percebida, e depois você naturalmente vai construindo o caminho para também dar, né, algum tipo de insight para essa outra pessoa. Muito bom. Aí já foi uma baita dica, né, Léo? Para finalizar aqui agora, como a gente tem de costume, queria te pedir uma dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, pessoal profissional. Eu acho que a dica que eu tenho no momento, relacionada principalmente a esse tema de saúde mental, as pessoas terem um tempo e espaço no seu dia, assim como a gente reserva horário para academia, a gente, assim como reserva horário para almoçar, jantar, a gente ter um horário para o autocuidado. E cada um vai saber o que isso é, né? Se é ler um livro, se é fazer uma meditação, se é fazer uma yoga, se é ficar um tempo em silêncio, se é escutar uma boa música, mas algo que conecte um pouquinho com o momento, com a essência dessa pessoa, com os seus propósitos pessoais. Eu acho que se cada dia, cada um de nós dedicasse, que seja 5, 10 minutos, eu particularmente comecei uma jornada assim, 5 minutinhos de manhã cedo, ouvindo um podcast, alguma coisa de meditação, porque é uma forma que eu tenho de me organizar mentalmente para aquele dia, mas que para mim funciona, não necessariamente vai funcionar para o Diego, vai funcionar para o Leonardo. Então, o meu recado seria, acho que é o seu ponto, né, que possa te ajudar a manter no eixo, porque realmente os desafios estão aí, seja com a pandemia, seja com os desafios aí de uma incerteza econômica, política. Então, a gente vive num país de muita ansiedade, né? E a gente buscar o nosso eixo, um pouquinho do nosso centro é importante para dar conta de todas essas questões. Esse seria o meu recado aí final para o pessoal. Muito bom. Andressa, muito, muito obrigado.
Um super prazer falar contigo. Queria ter esse contato antes. Infelizmente não tive, mas agora totalmente aberto. E obrigado por ter aceitado esse convite aqui com a gente.